Quando o coração fala mais alto, a história de dois irmãos e o Deus que vê. Havia um tempo em que a humanidade ainda engatinhava na terra recém-criada. O vento soprava livre, as manhãs eram silenciosas e cada passo parecia inaugurar algo novo. Nesse cenário inicial, Adão e Eva, já fora do Éden, aprendiam a viver o peso e as responsabilidades de um mundo que agora exigia suor, lágrimas, mas ainda era cheio da graça de Deus. Foi ali, nesse começo de todos os começos, que Eva deu à luz seu primeiro filho. Quando o pegou nos braços, com os olhos marejados, ela disse emocionada: "O Senhor me deu um filho", e por isso o chamou de Caim. Algum tempo depois veio o segundo filho, Abel, um menino de olhar manso e passos calmos. Os dois cresceram e cada um tomou seu caminho. Caim se tornou aquele que amava trabalhar a terra, plantar e colher. Já Abel escolheu o campo aberto, cuidando de ovelhas, ouvindo o balido suave do rebanho na harmonia natural que só um pasto oferece. Mesmo diferentes, ambos aprenderam desde cedo que Deus merecia o melhor. E assim, em um tempo determinado, decidiram oferecer uma oferta ao Senhor. Caim separou alguns frutos da terra que havia cultivado. Abel, por sua vez, escolheu com carinho um dos primeiros cordeirinhos, o melhor que tinha, e levou também a gordura, sinal de honra naquela cultura que iniciava. E então, algo inesperado aconteceu. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. As palavras não são muitas, mas o silêncio diz muito. Caim ficou devastado. O rosto, antes firme, caiu. O coração se fechou. Ele se sentiu injustiçado, rejeitado, esquecido, menor, e a raiva começou a ferver como água em panela fechada. Deus, que vê por dentro, aproximou-se e perguntou: "Caim, por que essa ira toda? Por que essa tristeza no rosto?" E então disse algo que ecoa até hoje: "Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se escolher o mal, o pecado está à porta, pronto para dominar você. Mas você pode vencê-lo." Deus estava mostrando um caminho, mas o coração de Caim já estava sendo engolido pelo ciúme. Algum tempo depois, num dia comum, Caim chamou Abel para ir ao campo. O sol estava quente e o vento parecia carregar um pressentimento estranho. E ali, longe dos olhos de todos, o primeiro irmão se levantou contra o segundo e o matou. A terra, que antes recebia sementes, agora recebia sangue inocente. Mais tarde, Deus falou com Caim: "Onde está Abel, seu irmão?" Caim, tentando esconder o que não podia, respondeu com frieza: "Não sei. Por acaso eu sou o guardião do meu irmão?" Mas Deus não pergunta para obter informação, pergunta para trazer à luz. Ele respondeu: "O que você fez? O sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra." E então veio a consequência. A terra, que antes cooperava com Caim, agora não responderia mais da mesma forma. Ele seria afastado, andaria errante, sem rumo fixo, carregando o peso do próprio ato. Caim então desabou. "Meu castigo é maior do que posso suportar. Serei fugitivo e qualquer um poderá me matar." Mas até ali, no meio do pecado, Deus mostrou misericórdia. Ele disse: "Ninguém tocará em você. Quem fizer isso será castigado 7 vezes mais." E colocou um sinal em Caim, para que ninguém lhe fizesse mal. E assim, Caim se afastou da presença do Senhor e passou a viver na terra de Nod, a leste do Éden, longe, mas ainda vivo pela misericórdia divina. Mesmo marcado pelo erro, Caim construiu uma família, teve um filho chamado Enoque e até fundou uma cidade com seu nome. Sua linhagem deu origem a artesãos, músicos, criadores de animais e até trabalhadores de metais. Mas no meio dessa mesma descendência se multiplicou a violência, como a história de Lameque, um perverso que se orgulhava por matar com feridas 2 varões e se achava no direito de se vingar muito mais do que Caim. A história humana seguia,
Mas o mundo ainda precisava de esperança. E então, em meio à dor e às memórias, Eva deu à luz a outro filho. Ela o chamou de Sete, dizendo: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. E Sete teve um filho chamado Enos. E então, nesse ponto da história, algo novo surgiu. Desde Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Era como se a humanidade, ferida e contraditória, finalmente levantasse os olhos para o céu novamente. E a narrativa de Caim e Abel, tão antiga, continua ecoando ainda hoje, nos ensinando que Deus vê o coração antes da nossa oferta. A inveja pode destruir mais rápido do que nós podemos perceber. O pecado que sempre bate à porta não é maior do que a escolha certa. Deus é todo justo, mas também misericordioso e seu amor eterno. E mesmo quando a nossa história parece quebrada, Ele ainda nos chama e sempre recomeça algo novo em nossa vida. Que o Senhor nos ajude hoje a continuar como a descendência de Sete, a invocar o nome do Senhor. Se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.